Salve família, tudo certo? Então hoje eu vou estar apresentando aqui minha primeira contribuição open source. Ela é uma contribuição feita em Web3 e ela é do ecossistema da NS. NS, para quem não sabe, é o Ethereum Naming Service, que tu consegue fazer um mapeamento entre a tua carteira, a MetaMask, ou enfim, qualquer carteira da Web3, para um domínio mais amigável. Então eu vou mostrar aqui, esse aqui é o site da ANS, consegue botar o nome, ele vira meio que um perfil assim da tua carteira, não só o nome, mas todas as tuas informações. Eu vou mostrar aqui um exemplo, que a gente tem um exemplo de um domínio, que tem bastante informações, então eu consigo ver aqui o Alex T. Neto é o nome do domínio, e aí para qual endereço ele está sendo mapeado, então quando manda alguma coisa para esse endereço, ele vai cair nesse endereço aqui. É um mapeamento entre o human friendly, o domínio, para o hex do endereço, né? E aí eu consigo ver aqui todas as informações sendo salvas atreladas a esse nome. Então pode ter vários textos, como pode ter endereços em diferentes redes, do Ethereum, enfim, qualquer um. Deixa eu ver se eu consigo achar aqui, por exemplo, será Vitalik? Aí, ó, lá. Beleza, já tem dois textos aqui, tem um endereço e tem um content hash. Show de bola. Então, beleza. Aí, como que funciona aqui a questão do NS? A gente, esse endereço ele está sendo salvo totalmente na Layer 1, na Ethereum. Então, toda vez que eu quiser vir fazer uma alteração aqui, eu tenho o meu domínio. Se eu quiser vir fazer uma alteração no meu perfil, falar que agora vamos botar aqui, editar, um novo texto, bio, o nome do campo, pode ser qualquer campo, I'm a Web3 Engineer, beleza, show de bola. Eu posso botar vários campos. Quando eu boto para salvar, ele vai pedir para abrir minha carteira e eu vou estar pagando a taxa da Ethereum para conseguir alterar esse meu registro aqui, porque ele é uma chamada de inscrita na Layer 1, né? Então eu estou pagando o preço que que a Ethereum tá no momento, certo? E aí, beleza, isso é como funciona hoje em dia, e é como uma forma de melhorar a usabilidade desse sistema e diminuir o valor das taxas, né, de conseguir gerenciar o meu domínio. A ANS ela veio e implementou esse padrão que chama de Cross-Chain Off-Chain Resolver, que ele é um padrão que aplica um jeito abstraído de tu salvar tuas informações do teu perfil, sendo salvo off-chain. Então, talvez exista a implementação que está salvando em um banco de dados centralizado. Então, ao invés de as minhas informações estarem aqui, ao invés de elas estarem num smart contract na Ethereum, ela estaria sendo salva num database, um Postgres, um MongoDB, tanto faz. Ou numa Layer 2 que custaria mais barato e apareceria aqui da mesma forma. Então eu vou te mostrar aqui como é que funciona. Esse aqui é um domínio que ele é salvo off-chain, ele é da Coinbase. Todos esses domínios cb.id são subdomínios da Coinbase. E aqui a gente tem as informações desse domínio. Ele está sendo salvo off-chain usando essa nova a abordagem de off-chain resolver e o CCIP read aqui, o ERC3668. Esse aqui é a especificação de como deveria funcionar esse off-chain storage. E a gente consegue ver aqui, ó, que no caso o client é qualquer app, qualquer interface, enfim, pode ser até um CLI, bate no contrato buscando uma informação. Então digamos que ele vai buscar aqui o texto, o Twitter do Cid, vai bater e vai buscar o Twitter, certo? Cadê? Aqui, vai bater no contrato. O contrato, ao invés de retornar direto a informação, ele vai retornar aqui um revert
falando que esse dado não está sendo mais salvo nesse contrato aqui, está sendo salvo off-chain. Então ele reverteu, e não é um revert como se fosse um erro, ele é um revert esperado, assim, ele fez propositalmente esse revert, certo? Então ele está falando que o dado está sendo salvo off-chain, me passou aqui o endereço dele mesmo, a URL da API que está lidando com essas informações, a minha chamada, esse call data é a minha request que eu fiz aqui. Esse callback function é a função que eu tenho que chamar de novo depois que eu recebi a resposta desse gator, né, que é a API, para eu conseguir validar essa informação para ver se ela é válida mesmo. E o extra data é qualquer data adicional que o contrato queira me dar, beleza? Então, chamei o contrato reverteu, eu pego essa URL, esse call data e chamo a API que ele me deu, certo? Com essa API, eu recebo a resposta aqui, uma API normal, ela tem 2 endpoints lá, um get e um post, ela segue um formato específico, mas ela como tenta emular um smart contract, ela usa esse chainlink ccp read, essa library aqui, é uma das libraries, né? Nossa implementação usa essa library, e ela fala assim, ó, essa minha API, ela tá suportando esse método, e ela faz o tratamento dele off-chain aqui, então pode mexer no banco, pode mexer numa layer 2, e retorna só o dado que precisa, né? No caso só o balance aqui, certo? Aqui. A partir do momento que eu recebo essa resposta, eu chamo o callback nesse meu contrato, que era esse callback aqui, passando minha resposta e o extra data, ele vai me validar. Essa API foi uma API válida, ela te deu uma informação que tu pode confiar. Então, validei para mim e me retorna a resposta. No caso, retornaria aqui o valor do Twitter, aqui, Ciro Coelho. Beleza. Então, essa é a parte que já está totalmente implementada na NS. Já existem implementações desse off-chain resolver aqui fazendo esse mesmo revert, esse mesmo validação. E a gente pode ver aqui que o app da NS, que não sabe nada sobre a implementação lá da Coinbase, ela é capaz de ler as informações aqui desse domínio, porque ele está seguindo esse padrão aqui, 3668, que ele estipula quais são a IPA que tu tem que chamar, qual que é o comportamento, e aí ele consegue ler mesmo que esteja sendo salvo lá num banco da Coinbase, na Layer 2, enfim, qualquer lugar. Show de bola. Então a gente tem essa implementação aqui. Esse é o nosso repositório que a gente trabalha. E a gente tem a mesma implementação de um gateway. Cadê? Deixa eu mostrar aqui. Eu tenho um desenho. Cadê o desenho? Aqui. Então vamos lá. Aqui a gente tem quatro setores. Database, leitura de uma database, escrita de uma database, leitura em uma Layer 2, no nosso caso a gente está usando o Arbitrum, e a escrita na Layer 2 também, usando aquele RC lá, certo? Então aqui a gente tem o fluxo. O client chama um resolver da NS, ele me retorna lá o revert. Eu chamo o meu gateway ele bate lá no banco, busca informação, assina essa informação que ele leu aqui do banco, com a private key que ele tem aqui, e me retorna esse dado e a assinatura. Com esse dado e assinatura eu mando lá para o meu L1 Resolver, falando assim, ó, ele me retornou esse dado, tá aqui, ó, ele me retornou esse dado. Aqui ele vai decodar, ele vai verificar se essa assinatura aqui foi válida, se esse endereço aqui é permitido que ele assine essa informação. Se sim, decodou a informação e me retornou aqui o data. No caso seria o Twitter da pessoa. E se fosse no lado de Layer 2, na Arbitrum, né? Ele não tem a parte do gateway, ele faz, quer dizer, ele tem a parte do gateway, mas ele bate direto no contrato, ao invés de bater no banco. Chama o resolver universal, busca lá a informação, faz a tua request, né? A request bate no nosso resolver, que é o off-chain resolver.
retorna o revert, bate no L2, busca informação. Opa, aqui deve ser 4. Retornou, e aqui deve ser 5. Opa. Show. Retornou a informação, bate lá no meu callback, do callback do L1 e retornou a informação. Brabo. Então, essa é a implementação que já funciona hoje em dia. O AppDNS já trata isso perfeitamente. O que a gente traz como contribuição para melhorar o ecossistema da DNS e se eu quisesse vir aqui, digamos que esse domínio fosse meu, né? E eu quisesse, ele está sendo salvo num banco, eu quisesse mudar essa informação aqui, mudar o meu Twitter. Agora não é mais esse Twitter, eu vou botar outro valor. Como que eu faria? A ANS não consegue me prover essa funcionalidade porque ele não sabe como é que está sendo implementado lá no banco de dados da Coinbase. Enfim, não existe esse padrão hoje em dia. Aí surge a implementação desse outra RC, que chama a RC 5559, Cross-Chain Write Deferral Protocol, que ela funciona basicamente da mesma forma que a leitura, mas sem a parte de validação ali, o callback. Mas assim, ele chama a função no L1 dá o revert da mesma forma, mas é outro revert, né? Storage handle by L2, me dá qual que é a chain que tá, a rede que está tratando esse domínio, qual que é o contrato que eu tenho que chamar. Eu chamo ele lá e escrevi no contrato da L2 e ele me retornou tranquilo. Então, essa implementação do 5559 é uma coisa que não existe ainda hoje em dia, que é a nossa contribuição para o ecossistema. Então, beleza. Vou mostrar aqui um pouco do nosso repositório. Cadê? Tá aqui. A gente tem alguns componentes aqui, o resolver, o resolver que fica na L1, né, que ele vai dar o revert, o L2, que é o que vai salvar as informações na L2, o gateway, que é a API, que segue o padrão das 3668 e também do 5559, e o client, que é uma implementação fazendo essas chamadas RPC lá pro Node, falando que eu quero ler a informação do texto, do domínio, enfim, ler o texto, ler o endereço. E aqui tem algumas informações, eu vou deixar esse repositório linkado ali, porque ele é tudo open source, tá tudo, qualquer pessoa pode vir, pode contribuir, pode ver como é que tá sendo feito. E aqui a gente tem até o nosso board, como é que tá as tarefas, a gente tá separando, o que já tá feito, o que tá em andamento ainda. É tudo open source e são todo mundo muito bem-vindo em contribuir com essa implementação, certo? Beleza. Aí se a gente vem aqui no repositório, cadê? Aqui, tá. Vou mostrar um pouquinho dos contratos. A gente tem tanto o contrato cadê? Source, do database, que é o contrato que redireciona para um banco de dados centralizado. A gente tem todas as funções que um resolver ali deveria ter, exportar função, exportar texto, endereço, API, public key e content hash. Então a gente pode ver aqui que a gente sempre dá esse off-chain lookup aqui quando é uma leitura, e quando é uma escrita a gente dá off-chain storage. É uma função que ele está lá embaixo, vamos ver. Recebe os parâmetros aqui e ela retorna esse revert, né? Reverte a chamada, então gasta só o mínimo de gás que uma chamada de contrato gastaria, e me retorna aqui as informações que eu preciso, o gateway URL, que é o endereço da API, né? A minha request, então quem que chamou, qual foi a função, quais foram os parâmetros, e isso aqui serve para minha assinatura. Então tá falando, esse aqui não está sendo salvo aqui na L1, está sendo salvo nessa URL aqui, bate lá que vai dar certo, show? E se for uma chamada de leitura, da mesma forma ele dá o revert, off-chain lookup, passa aqui qual é a URL do gateway, qual que foi a minha request, qual que é o callback para validar aqui, a validação tá aqui embaixo, verifica a assinatura, tudo certo, e show de bola. E aí também tem a implementação que é feita para L2, né? Em vez de salvar no banco de dados, que seria uma forma de sair da blockchain, centralizar e tudo
tudo que isso traz, né, trazer a centralização de volta. A gente tem a implementação da L2, que é, então, o contrato na L1 ele serve só para redirecionar as chamadas, as requests que bate na L1, redirecionar para L2. Então, da mesma forma que ele tem um mapping aqui, pode ver que cadê? Ele faz um mapping do domínio, que é esse base 32, para qual o resolver que está sendo feito lá na L2. E para isso, cadê? Vamos ver aqui. Set owner. Então aqui é uma função de escrita. Ele vai dar o mesmo opt-in storage. Busca lá qual que é o endereço do resolver da L2. E reverte aqui storage handle by L2, qual que é a chain ID, que é qual que é a rede que está cuidando, né? E qual que é o contato que eu tenho que chamar. E da mesma forma ele tem lá o off-chain, como é que chama? Vamos ver aqui. Function, yes. Ele vai fazer essa implementação de L1, L2. O jeito que ela é feita é através de Merkle Proofs. Então ele faz uma prova na L2 de uma informação que existe lá, e essa prova é validada na L1, vendo o contrato que existe na L1 dessa Layer 2, para ver se essa informação é válida mesmo, se ela existe, se ela não foi adulterada, enfim. Então ele funciona através dessa Merkle Proof, que na forma da database ele funciona através de assinatura, né? A API tem uma chave privada, ela assina, e o contrato vai lá e vê se essa assinatura foi feita por alguém que era aprovado. No caso da L2, ele funciona, não precisa dessa assinatura, ele vai fazer pela Merkle Proof. Então, se existe lá nesse contrato que chama Rollup, ele tá válido, então beleza. Então ele usa esse EVM Fetcher aqui, que é uma informação, mas lá dentro dessa função, será que eu consigo ver aqui? Não dá, tá dentro do Node Modules. Deixa eu ver se eu consigo mostrar no código aqui. Aqui, beleza. LS Domains, LS Contracts, para conseguir Presentation. Isso. Aí, ó, contratos. Não, tá dentro do contrato, tá dentro do bagulho mesmo. Tá aqui, ó. EVM Gateway, EVM Fetcher. Aí, pronto, tá aqui. Ele vai chamar deixa eu mostrar aqui. Off-chain lookup aqui, ó. Ele faz a parte da Merkle Proof, então ele lida um pouco diferente com a parte de validação, mas ele também dá o off-chain lookup, fala que está sendo salvo por outra API, né? Me passa as informações que eu preciso para validar, enfim, e é assim que ele redireciona. E aí a gente consegue ver o L2 Resolver, que é o que vai viver lá na Arbitrum, ou enfim, na qualquer Layer 2 ou Optimism. E aqui ele é uma implementação do que eles chamam de Public Resolver, que é o resolver base assim, da ANS. Ele salva aqui os textos, os endereços, enfim. E aqui ele tem a parte de ownership, né? Será que tu é dono mesmo desse domínio para tu estar alterando? Será que tu tem acesso? Enfim, a leitura é sempre permitida, né? Mas a escrita ela tem que ter essa validação. Então, certo? Então, beleza, é assim que a gente implementou a parte da API, a parte dos contratos. E aí eu vou mostrar a parte da API, né? Cadê? Vamos ver aqui. Gateway, CMD. E a gente tem aqui, ó, a parte da database. Então essa aqui é o banco, a API que recebe a request redirecionada e salva as informações num Postgres, a gente está salvando. Ela exporta alguns endpoints aqui, então vamos ver aqui, ó, por exemplo, with getText. Ele está falando que essa API ela suporta a leitura de texto via ERC3668, né? Então, with getText, vamos lá. O que ele faz? Ele faz um repositório, que é o Postgres, lê esse texto aqui desse domínio, né, que ele chama de node, esse valor, me retorna aí, show de bola. E da mesma forma ele tem a parte de escrita. Então, a escrita sendo feita usando o 5559, que é algo que não existe ainda no NS, no app da NS, você não suporta ainda. Está sendo implementado aqui como para viabilizar que a gente consiga alterar esse dado mesmo que esteja sendo salvo off-chain. Então ele recebe ali
qual que é o domínio, qual que é a chave, qual que é o valor que eu quero setar. Verifica se a pessoa é realmente dona desse domínio. Então ela me passou a assinatura, eu decodo essa assinatura aqui, ver se esse domínio pertence a quem assinou. Se sim, seta o texto lá, altera o texto. Se não, retorna ali o erro 401, não foi permitido. Show de bola. E beleza. Então, cadê minha API lá? CMD Database. Show de bola. Postgres. Tranquilo. E da mesma forma a gente tem a implementação via Arbitrum, que é a implementação que recebe a redirect via Layer 2, né? E aí tá aqui a implementação, ela recebe, ela funciona através desse wget-get-storage-slot, que é que ele pega o slot, no caso é um endereço de memória de dentro de um smart contract para ver se existe lá dentro ou não. E beleza, então cadê? Database. Não, vou acessar esse método aqui, isso que eu queria. É aqui, beleza. Vai criar a prova. Esse aqui é só para leitura, né? Então ele vai criar a prova, vai fazer lá a parte mais complexa assim do contrato, vai ver qual que é o endereço de memória que está nessas instruções aqui, de comandos e constants. Então, qual endereço de memória está em cada variável, né? Então, enfim, essa parte de implementação é um pouco mais profunda, mas a gente consegue saber pelo contrato aqui. Cadê? Source L2. Ele basicamente vai ver aqui, ó, qual que é... Vamos ver esse text resolve, consigo ver aqui? Não dá, tá dentro do NS. Beleza. Mas ele vai ver qual que é a posição de memória que está no slot 0, na posição 10, ele vai ver, tem um texto sendo salvo ali, então é esse texto que eu tenho que ler. É assim que funciona. E aqui a gente tem já a implementação dele feita na NS, né? A gente não exporta ainda porque a gente está trabalhando na parte do front-end, mas aqui a gente tem o da Cepolho, não, o app da NS mesmo fazendo essa integração. Vamos ver aqui, ó. Eu sei que Floripa.eth está sendo salvo em um resolver de database. Eu consigo... vamos lá, deixa eu conseguir abrir aqui. Eu consigo vir alterar essa informação aqui, ele vai ser alterado live, né? Então, agora é a parte da demo, vamos ver se os deuses da demo vão me abençoar. Aqui, beleza, tá sendo salvo em prod aqui. Não é prod, né? É Cepolho, mas tudo bem. Tá aqui o texto. Cadê? Floripa.eth tá dando arroba Floripa, certo? Floripa.eth, ele salva via dm hash, né, que é a função de hash do domínio, então é uma função de hash um pouco diferente. Mas se eu vier aqui falar que agora é Floripa Verão, salvei, então ele está sendo salvo aqui, ele vai fazer aquela redirecionamento, vamos ver se ele vai salvar aqui, se vai aparecer aqui. Floripa Verão, então aqui aparece como se tivesse on-chain, não dá pra ver nada se tá off-chain, não tem como saber, né? Mas por baixo dos panos aqui, ele já seguindo o 3668 lá, ele já consegue ler, mesmo que tá no banco de dados. E a gente tem também o domínio, eu acho que é Lagoa. Isso. Esse Lagoa aqui, ele tá sendo salvo... não tenho nenhuma informação. Porque eu alterei o resolver, mas tudo certo. Ele é um domínio que está sendo salvo na Arbitrum. Eu acho que tem um subdomínio aqui que eu consigo ver. Lucas. Não, esse aqui é um database. Lucas.lagoa.eth. Esse aqui. Não tá mais com as informações. Enfim. Tá sendo salvo na L2. Eu tenho um contrato lá na Cepolho da Arbitrum. E ele funciona da mesma forma. Ele conseguiria ler daqui tranquilo. Show de bola. Mais alguma coisa? Então eu vou mostrar um pouco ali como é que funciona a lógica da escrita. A lógica da escrita é mais ou menos assim, ó. No database, vamos lá. Escrita via database, usando o 559, né? Que é o que dá o storage handle by database ou by L2. Então começa chamando qual que é o resolver desse domínio.
me retorna aqui. Com esse domínio nas mãos eu consigo falar o set text, então eu quero mudar um texto ali nesse domínio. Ele vai me dar o storage handle by DB, falando aqui qual que é o domínio que eu queria. O domínio não é o mesmo domínio, mas é a parte da assinatura lá, 712, que é um tipo de assinatura, a URL da minha API e qual que é a minha request, essa message é a request. Com isso eu consigo assinar via 712, que é a IP. Assinei essa request, mandei para o meu gateway. O gateway vai aviar, eu sou o dono realmente desse domínio? Se eu for, eu consigo alterar, senão ele vai me dar unauthorized. E aí tá salvo o database e ele vai conseguir ler da mesma forma, né? E aí, se eu for para a parte de L2, mesma coisa, acha o resolver que está lidando com esse domínio, chama o setText, recebe o storage handle, ele recebe diferentes parâmetros, né? Qual que é a chain ID, qual que é o contrato, chama direto esse contrato nessa outra chain e aí alterou. Aqui ele já sabe pelo ownership de dentro do próprio contrato, ele sabe se eu sou dono ou não, porque ele sabe que eu sou quem que está assinando essa request aqui, né, que tem que fazer a chamada de write. Então ele sabe quem que é a private key, ele não sabe a private key, mas ele sabe quem que é o endereço que assinou, ele consegue saber aqui se eu sou dono ou não. Eu acho que é isso, esse aqui é o nosso board, a gente está finalizando agora a implementação, subindo as coisas para ser poly, ainda tem algumas coisas para serem trabalhadas, mas tá bem encaminhado agora o projeto. E é isso, foi muito legal, tá sendo muito legal trabalhar com isso, tô aprendendo bastante e estamos abertos aí a sugestões, a contribuições, é uma oportunidade de contribuir open source, está sendo uma experiência muito massa. E eu acho que é isso. Valeu, galera. Tamo junto. Qualquer coisa é só chamar. Abraço. Cadê?